Então, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à nossa primeira quinta literária da União Brasileira de Escritores. Eu sou Rogério, estou aqui comigo o Ricardo Ramos Filho, presidente da entidade, a Sandra Spilotro, diretora, e a nossa convidada, que é a Micheline Verunski, que já vão se apresentar para vocês. Eu só vou fazer uma breve apresentação aqui, tanto do nosso evento quanto da própria Micheline, e aí a gente já explica como é que vai ser o formato da Quinta Literária. Em março de 2020, no começo da gestão do Ricardo Ramos Filho, a gente começou, a gente queria fazer um evento como esse que nós estamos fazendo aqui na Biblioteca Alceu Amoroso Lima. A gente conseguiu fazer foi um só, acho que em março mesmo, um pouco antes do fechamento, um pouco antes do isolamento social. E aí, como a gente não tinha como fazer mais os eventos presenciais, a gente começou a fazer as terças literárias online, entrevistas como esta de hoje, em que a gente entrevistou muita gente, muitos escritores de todas as idades, todos os gêneros, Itamar Vieira Júnior, entrevistamos a Carla Madeira, Jefferson Tenório, a própria Micheline e muitas outras escritoras, muitos outros escritores. Hoje, mais de 3 anos depois, todas essas entrevistas estão no ar, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. São mais de 100 entrevistas que dão um panorama da literatura brasileira contemporânea, que vive um momento especial da sua história. Mas no semestre passado, já a gente começou a entender que o formato online, não que ele estava se esgotando, a gente pode eventualmente ainda fazer, mas que a gente queria voltar para o presencial. A gente acredita na potência dos encontros presenciais. Isso eu queria ler direitinho, assim, das trocas afetivas e das trocas intelectuais que os encontros presenciais podem oferecer. Assim, em parceria com a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, eu já vou agradecer o pessoal da biblioteca. Nós começamos hoje é 31 de agosto, as Quintas Literárias, batendo um papo com a Micheline, que está aqui comigo. No mês que vem, no dia 28 de setembro, a gente vai entrevistar o Rafael Galo, aqui também na biblioteca, e em 19 de outubro, o Jefferson Tenório. Eu quero abrir agradecendo ao Marcos, que é o gestor aqui da biblioteca, o Marcos Triches, que gentilmente cedeu o espaço. Muito obrigado, Marcos, pela parceria com a UBE, obrigado mesmo. E agradeço ao pessoal, a toda a equipe que nos dá apoio aqui, porque nós estamos fora do horário da biblioteca, e o pessoal do audiovisual, Gabriel e Mataus. Obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Agora sim, eu passo a palavra para o Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, antes da gente começar, e aí eu apresento, aí a Sandra também se apresenta, apresento a Micheline e a gente começa o bate-papo. Boa noite a todos e todes. A gente está feliz hoje de poder, depois do pesadelo da pandemia, voltar aos encontros presenciais, a poder conversar sobre literatura de uma maneira mais próxima, mais afetiva, mais calorosa do que é o meio eletrônico, E principalmente tendo com a gente a Micheline, que particularmente, a gente vai conversar aqui um pouco hoje, é uma autora que eu gosto muito de ler, eu adoro o trabalho da Micheline, vou ter a oportunidade de falar isso aqui, da gente conversar sobre algumas coisas que ela escreveu aqui nesse encontro, Então, por enquanto é isso. Eu estou feliz, eu acho que a UBE, União Brasileira de Escritores, está fazendo está dando um passo legal nessa parceria com a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, que também era um escritor bacana, tá bom? Então é isso. Sou a Sandra Spilotro, eu sou editora e orientadora de escrita.
Hoje eu trabalho em freelancer e sou uma das diretoras da UBE, desde a primeira gestão do Ricardo Ramos, filho. E é isso. Edito livros há muitos anos. E sou fã da Micheline muito, né? Desde a Nossa Teresa. Então, muito bom ter você aqui conosco. Obrigado. Obrigada, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, com a UBE, com a Biblioteca Alceu Amoroso Lima e com esse público. E é isso também. Eu vou apresentar a Micheline. Ela nasceu em Recife, em 1972. Seu primeiro romance é o Nossa Teresa, esse que a Sandra acabou de falar. Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Saiu pela Patuá em 2014. Saiu pelo programa Petrobras Cultural e venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de melhor livro em 2015, categoria estreante, né? Pela mesma Patuá, a Micheline lançou uma trilogia sobre a ditadura, que os títulos são O Peso do Coração de um Homem, Aqui no Coração do Inferno e O Amor, Esse Obstáculo. Falei na ordem certinha. Micheline é mestre em literatura e crítica literária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC. Escreveu também, tem outros, tá? A lista é grande, vou citar só alguns. É autor, entre outros, do Geografia Íntima do Deserto, O Movimento dos Pássaros e, mais recentemente, O Som do Rugido da Onça, esse que está aqui. Ela vai falar desse livro que saiu em 2021, levou o Jabuti de romance em 2022. E nesse ano publicou este novo que está aqui, que é o Caminhando com os Mortos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério. Obrigado, Micheline. Ricardo, você começa? Queria começar assim. Primeiro, contar um pouco para a Micheline que, quando ela ganhou com o livro da Santa, né, em 2015, eu fazia parte do júri do Prêmio São Paulo. E eu me lembro que no júri a minha torcida era muito grande. Eu gostava muito do livro e queria que você ganhasse. Então, essas coisas de júri tem isso, né? A gente tem um grupo, na hora de alinhar quem que vai ganhar ou não, às vezes o pau quebra, né? Mas no teu caso não quebrou tanto não, porque eu acho que havia mais ou menos um consenso de que o livro era muito bom. Você estava também no júri, Sandra? Esse ano estava na curadoria, eu estava no júri, né? Então, e a partir daí, eu comecei a te ler e você publicou. Você ganhou na categoria estreante? Foi, né? Foi. A partir daí, você publicou, se não me engano, 6 romances no total. O Caminhando com os Mortos é o 6º. Né? São os 6 romances. É a tua praia, Micheline, que a gente sabe que mas vamos dizer, escrevendo conto, escrevendo romance que você se sente mais à vontade? Você se definiria como uma romancista ou isso é circunstancial? Você também se dá bem no conto, na poesia, em outros gêneros? Eu me defino como uma escritora, né? Porque antes dos romances, né, os romances acabam tendo mais visibilidade, né? Mas antes dos romances, eu tenho, né, uma história com a poesia, né? Eu começo publicando em 2003 o Geografia Íntima do Deserto pela Lande, que é uma editora que não existe mais e que fez um trabalho muito bacana de poesia contemporânea mesmo. E publiquei alguns livros de poesia antes do romance, né? Antes de começar o romance. O que é que acontecia? A poesia sempre foi muito mais...
não é exatamente fácil, né? Porque escrever poesia não é fácil, mas como eu escrevi há muito tempo, e eu achava que eu tinha surgido primeiro como poeta, depois foi que eu descobri que... isso meu pai que descobriu, na verdade, que havia uma romancista antes, sei lá, um germe, um germe de romancista ali antes. Uma contadora de histórias. E acabava que eu ficava muito mais à vontade com o gênero, com a poesia. E eu achava que a prosa era uma coisa que eu precisava me exercitar. Então, escrevi vários contos que estão guardados e que não vão ser publicados nunca, a não ser depois da minha morte. Aí tem que colocar uma cláusula para os filhos, né, que estarão deserdados de toda a minha fortuna se publicarem aqueles contos horrorosos. Eles nem são horrorosos em si. Eles são como conjunto, porque eu pensei, esses contos desse exercício era uma ideia de um livro, e como conjunto é muito ruim. Mas, isoladamente, há alguns contos que prestam, né? Então, esses contos que prestam, eles já foram publicados. Os que não prestam estão todos guardados. E eu ficava exercitando, né? Exercitando. Aí, quando veio a história de Teresa, eu digo, um conto. Vou escrever um conto com essa história. Só que aí eu não conseguia parar. E eu percebi que o conto não dava conta. O conto virou novela? E parece que abriu assim uma comporta, porque assim, eu termino uma história, na verdade às vezes eu nem termino, eu já tenho outra na cabeça e tem que escrever, né? Por exemplo, a trilogia. A trilogia, na verdade, é uma tetralogia. Só que eu ainda não parei para escrever o quarto, porque já tem a história, mas eu não parei para escrever. Porque sempre isso acaba que acontece de encavalar, né? Por exemplo, eu iria agora escrever o quarto da trilogia, né? A continuação. Só que aí me veio uma história mais urgente e eu continuei deixando ela para depois. Então, em algum momento, eu vou escrever esse quarto. Uma história urgente que é o que você está escrevendo agora, depois do Caminhando com os Mortos. Está em processo. E como é que está como que é o seu processo? Assim, você está escrevendo agora, está publicando pela Companhia das Letras. Você tem algum trato com eles, assim, de entregar periodicamente alguns originais periodicamente, ou você tem liberdade de trabalhar do jeito que você prefere? Na verdade, eu tinha liberdade até esse que eu estou escrevendo agora. Por quê? Porque é um romance histórico e acabou que eu recebi como é que chama isso? Um incentivo, né, para pesquisa. Então, esse livro já está amarrado. Já teve um adiantamento. Já teve um adiantamento. Então, esse livro especificamente já está amarrado. Os anteriores, não. Bom, o teu livro da Teresa foi muito comentado durante o... Só complementando, né, Ricardo? Ele foi bastante comentado pelo júri e por todo mundo. Já causou um impacto, né? E eu queria te fazer uma pergunta que não é propriamente sobre a escrita. Você ganhou os 2 prêmios importantes, o Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura. Mudou a tua vida depois disso? Eu não estou falando do ponto de vista da grana, né, que do Prêmio São Paulo é boa. Eu estou falando de impacto na obra.
teve mais exposição, teve mais te procuraram mais para entrevista. Como é que repercutiu isso na tua carreira de escritora? Olha, é curioso. O Prêmio São Paulo teve o Oceanos também, né? Ano passado, e teve o Biblioteca Nacional, que foi um livro de poesia, ganhou o 2º lugar do Biblioteca Nacional ano passado. É curioso porque fora do Brasil, alguns prêmios têm mais impacto do que dentro. Por exemplo, quando o Geografia Íntima do Deserto ficou entre os finalistas do antigo Portugal Telecom, eu nem ganhei, né? Eu não ganhei. Mas foi como se tivesse ganho, porque, como eu era estreante, os holofotes foram todos para mim na época, porque era o exótico, né? Com esse nome esquisito. Isso. Chegou tão longe. Então teve esse impacto, né? Porque era meu primeiro livro, eu vinha do sertão pernambucano com um nome exótico, então todas essas coisas pautaram a imprensa na época. Então, para mim, foi muito importante esse prêmio porque me deu uma projeção que de outra forma eu não teria. Seria uma estreante como tantos outros estreantes. Então, o Portugal Telecom, mesmo eu não tendo ganhado o prêmio, eu ganhei o prêmio, né? Com os outros prêmios, né, esses prêmios mais recentes, é curioso porque eu tenho a sensação que, na verdade, o único prêmio que, de fato, importa como, sei lá, abrir portas, é o Jabuti. O Jabuti, embora ele seja um prêmio que financeiramente ele é muito pequeno, né? Ele tem uma projeção nacional que é muito impressionante, né? Sim. Sim, o Oceanos, por exemplo, que é o antigo Portugal Telecom, ele tem mais impacto fora do Brasil, na comunidade lusófona. Nem tanto em Portugal, eu acho, sabe? Mas na comunidade lusófona. Então, eu acho que vai levar ainda um tempo para o Oceanos e o São Paulo eles terem essa projeção, né? E essa que o Jabuti tem, né? E eu acho que vão conseguir, porque já são prêmios estabelecidos no cenário, né? E é muito interessante. Eu acho que é muito interessante para um autor. Eu acho que o prêmio, de uma forma geral, ele tem duas coisas que ele pode fazer por um escritor, uma escritora. Pelo estreante, né? Aquele que, de outra forma, não teria nenhum holofote, nenhuma... não é relevância, não é a palavra. Oportunidade. Visibilidade, isso. Né? De outra forma, não teria. Então, o prêmio ele pode dar isso a um escritor estreante. E um outro lugar do prêmio é para o escritor já estabelecido como um reconhecimento da sua obra, da sua contribuição para o cenário da literatura. Então, acho que essas duas coisas são os papéis fundamentais que um prêmio tem, né? Independente se é o Oceanos. E temos outros prêmios, né, no Brasil que são muito, muito bacanas, né? Tem o Cidade de Belo Horizonte, né? Tem o Prêmio CEP em Pernambuco, tem o de Manaus, né? Então, isso Minas tem um ponto. E o Prêmio SESC, né? Então, isso faz movimentar. E eu tenho hoje
uma noção de que quando eu ganho, muitas pessoas ganham comigo. Eu não ganho sozinha, né? Lógico, sou eu que vou levar o troféu para casa, sou eu que vou, se tiver dinheiro, sou eu que vou ganhar o dinheiro, mas tem um campo, né, que ganha junto comigo. Quando o Itamar Vieira Júnior ele ganha o Jabuti, ele ganha o Leia, o Jabuti, o Oceanos, são esses. Muita gente ganha, né? A literatura nacional contemporânea ganha, porque a gente vê hoje um cenário que, se eu estiver errado, vocês que estão há mais tempo lidando com o mundo editorial, um cenário que é muito diferente de 10 anos atrás, em que a literatura nacional não tinha nenhuma chance. Você entrava nas livrarias, você não via livros de literatura nacional contemporânea, né? Então você hoje vê uma feira como a Feira do Livro lá no Pacaembu, você vê uma feira como a Feira de Morretes, uma feira como a de Paracatu. Os livros estão lá e as pessoas estão lá, né, para escutar o leitor, escutar o autor, para conversar com o autor, para pegar o autógrafo. Há 10 anos atrás, isso era... Sim. Eu queria perguntar a respeito disso, Michelina. Tem um boom. A literatura brasileira está em evidência. Não tenho números, mas tenho a impressão de que, se não for o momento em que o brasileiro está lendo mais os autores brasileiros de ficção, é um dos grandes momentos. Eu tenho essa impressão, não tenho números. E você tem se destacado nesse cenário. E acho que a gente falou isso quando a gente conversou online, né? Em 2021. Acho que foi em outubro de 2021 que a gente conversou. Como é que você está vendo? Eu acho que tem uma série de coisas. Primeiro, vozes que nunca falaram na literatura, agora estão falando. Primeiro, tem uma questão de mercado que também tem aparecido bastante. Eu queria que você me falasse um pouco das suas impressões. A gente estava falando aqui antes. Você tem circulado bastante, formação de leitores, esses cursos, você também está dando cursos. Queria que você dissesse um pouco da tua experiência desse momento atual da literatura brasileira. Então, eu acho, Rogério, que a gente tem um cenário que é bastante fértil para isso, né? E que tem muito a ver com a disseminação dos clubes de leitura, né? Dos movimentos como Leia Mulheres, com essa democratização das feiras, festas, festivais do livro, e com a pluralidade de livrarias de rua, né? Não só aqui em São Paulo, por exemplo, mas em vários lugares. A minha cidade é Arco Verde. Adoro Arco Verde. Arco Verde está pertinho de Buíque. Do Buíque. Sim. Arco Verde, eu cresci... Só para as pessoas que estão acompanhando entenderem, é que o Buíque, meu avô morou no Buíque, na Fazenda Pintadinho. Eu estive recentemente em Arco Verde e me levaram até a fazenda para eu conhecer. Ai, que legal. Eu estive na Fazenda Pintadinho, entrei na casa, o dono, o fazendeiro lá, dono da fazenda, uma pessoa muito simpática, nos recebeu super bem. Nossa, até eu fiquei emocionada agora, Ricardo. E o meu avô conheceu o avô do Ricardo. O meu avô contava com muito orgulho, e acho que eles se conheceram crianças, né? Porque meu avô dizia Graciliano, eu conheci Graciliano Ramos, então eu cresci com essa mítica, né, familiar. Meu avô conheceu Graciliano Ramos. E isso que você estava falando das oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que trazer aqui também uma coisa que eu acho que é muito
faz muito parte do momento atual que a gente está passando, né? Eu, por exemplo, fui a Arco Verde levado pelo SESC, Sim. que eu acho que tem muito no Brasil um papel de um Ministério da Cultura paralelo. Sim. Né? Tem cidades, por exemplo, tem um SESC muito bacana em Arco Verde, muito ativo, com muitas realizações. Então, eu acho que isso também leva para as pessoas mais cultura. Né? Sim. E eu cresci em Arco Verde não tinha livraria, né? Quando o SESC chega a Arco Verde, eles abrem uma biblioteca pública, né? Essa biblioteca pública do SESC é a biblioteca que me forma, entende? Então, hoje, Arco Verde tem uma livraria de rua, né? E essa livraria ela faz lançamentos, faz clubes de leitura, e eu acho que tudo isso acaba por tornar esse meio ambiente, né, mais fértil, mais rico e principalmente significativo para as pessoas. Eu tive agora no começo de julho no Rio de Janeiro para lançar esse livro Caminhando com os Mortos, e a segunda pessoa da fila era a Luísa. Luísa chegou para mim e disse: Micheline, meu nome é Luísa, eu quero te dizer que usei o som do rugido da onça como base da minha redação do Enem e estou fazendo letras. Então, é isso, entendeu? Sei lá, é terra, aí você vai lá e semeia e depois você colhe. E não é individual, é coletivo, né? Então, quando... vou voltar ao exemplo do Itamar. Quando o Itamar vende numa pré-venda 27 mil exemplares, né, que é esse número estrondoso para a literatura nacional, quando ele vende 27 mil exemplares, eu, a Luciane Aparecida, a Pauline Torti, o Tiago, todo mundo ganha. Sim. Porque a literatura brasileira ganha. Sim. Né? Então, eu vejo assim com muita alegria esse momento que a gente está vivendo. E que me surpreendeu muito na pandemia. Porque, por exemplo, eu lancei esse livro na pandemia. E as pessoas... Não, o som do... foi lançado na pandemia, foi lançado... agora. E o livro, sim, ele estourou, para usar uma palavra da moda, né? Ainda é da moda? O livro estourou com as pessoas dentro de casa, sabe? Sem evento, sem lançamento, sem grandes publicidades. Isso é muito bonito. Acho que estamos formando círculos de leitores, círculos muito consistentes de leitores. Não sei se além dos círculos, você começou falando dos círculos de leitura que são formais mesmo. Sim. Mas estou falando de uma coisa informal. A gente tem muita gente passando adiante. Olha, leia a Micheline, leia o Itamar, leia o Tiago, leia... E tem outro tipo de disseminador aí, que tem gente que torce o nariz, eu não torço, eu acho maravilhoso, que são os booktubers, os instagramers e todo esse universo, né? Tem gente que vai pro TikTok, sabe, falar de livro. E eu vejo isso com tanta alegria, porque eu acho que é um trabalho de fresta, né? Tem uma fresta ali, então a gente joga a semente e o negócio quebra o cimento, né? Então, usar essas mídias
para falar de livro e literatura, é a melhor forma de ser resistência a essas mídias, inclusive. E tem uma coisa também que eu não sei, estou chutando, tá? Talvez a Sandra tenha essa informação melhor do que eu. Eu acabei de receber... eu tenho uma sobrinha que se formou em medicina, está fazendo residência e faz parte da residência ficar um mês num hospital em Santarém. E essa minha sobrinha, Joana, ela já alguns aqui já conhecem, porque ela tem ela, embora seja médica, ela é uma leitora voraz, ela não sai das livrarias e tem uma página no Instagram chamada Joana Lendo, onde ela indica livros, essas coisas. E a Joana me escreveu, me mandou uma fotografia com o meu livro na mão, o livro que eu lancei há uma semana, né, ela com o meu livro na mão e dizendo: tio, acabei de encontrar o seu livro numa livraria aqui, numa biblioteca de Santarém. Quer dizer, isso significa que está havendo, talvez, uma distribuição que não havia até pouco tempo, né? Eu tive uma dessas mesas virtuais, uma leitora de Manaus, que disse que comprou O Som do Rugido da Onça na quitanda. Eu achei ótimo. Maravilha. Maravilhoso isso. Porque qualquer lugar é lugar de se vender livro, né? Sim. Eu queria dizer perguntar uma coisa para você. Eu dou aula na pós-graduação de um curso de MBA de formação do editor. E uma das coisas que eu começava sempre a aula perguntando era: qual foi o último livro que você leu? Aí, esse, aquele. E de autor brasileiro? Nada. Aí eu fazia uma lista grande, né? Elvira Vinha estava fazendo sucessão, ninguém sabia. Nossa, maravilha, né? Uma escrita maravilhosa. E, aliás, as mulheres no Brasil têm uma força na escrita impressionante, né? Você, a Paulini, tem uma Elvira Vinha aqui, mas, enfim, é uma lista grande de mulheres que tem uma literatura forte, né? E eu acho que foi mudando isso, e às vezes eu me pego perguntando o que foi que mudou, que os brasileiros... Porque eu sempre dizia, os brasileiros não leem os brasileiros, eles só leem os estrangeiros, né? E agora isso está invertendo. Eu acho que os cursos de escrita também são... Quer dizer, na verdade, eu acho que não foi uma coisa aqui, né? Mas eu acho que é o curso de escrita. A gente tem muito prêmio literário, muitos pelo Brasil. O Ricardo lembrou de Minas, você um outro tanto. Eu acho que também os cursos de escrita... Nossa, estão pipocando por aí, né? Os escritores, os editores estão dando cursos de escrita. Eu acho que isso também movimenta as pessoas. Sim. No sentido de, opa, né? Sim. A própria escrevedeira, né? Sim. Marcelino Freire, né? Sim, Marcelino, que é pioneiro, né? Teu conterrâneo, né? A Elvira, ela fez uma desfeita comigo. Ela inventou de morrer no dia do meu aniversário. Eu não vou esquecer nunca. Ela morreu no dia... Ela fez essa desfeita comigo. Foi. Eu disse, não acredito, né? Mas faz parte. Eu acho que tem uma outra coisa que também movimenta esse cenário, né? Quando a gente coloca todas as coisas que compõem esse quadro, assim, a gente vê como ele é móvel e como ele é vivo. Sobre as mulheres, tem uma chave que eu acho que é 2014. Em 2014 acontece... Eu estava... Lembram da revista Bravo, né? E saiu a lista de premiados da revista Bravo em várias categorias, e tinha a categoria literatura. Aí
eu vi a categoria literatura só tinha homens. Não tem mulher boa o suficiente para estar aqui entre os finalistas do Prêmio Bravo? Aí me bateu uma curiosidade. Aí eu fui procurar os anos anteriores. Acho que tinha 10 anos de Prêmio Bravo, nunca nenhuma mulher ganhou, nunca nenhuma mulher ficou entre finalistas. Aí eu fiquei brava. Aí... Não, aí e quando eu fico brava, eu fico um tanto quanto debochada. A onça chega. Aí eu fui no Facebook e disse: vou instituir o Prêmio Brava. Em contraponto à revista Brava, e fiz um textão, aquelas coisas. Aí a Maria Valéria Rezende, que eu não conhecia pessoalmente, disse: olha, eu vou estar em São Paulo dia tal, na Patuscada, aqui do lado, vá lá me encontrar, que eu quero conversar uma coisa com você. Eu digo: opa, Maria Valéria mandou, eu vou. Aí, quando a gente se encontrou, ela estava articulando o Mulherio das Letras, né, que tem, nesse cenário, uma importância que eu acho fundamental. Em 2021, foram 5 mulheres finalistas na categoria Poesia no Prêmio Jabuti. Ano passado, na categoria Romance, também foram 5 mulheres. Eu acho que isso não existiria sem o barulho que o Mulherio das Letras fez. Pioneiro também, né? Sim, sim. O ano que a Aline Bey ganhou o Prêmio São Paulo, se não me engano, ganhou a Aline Bey e ganhou a... Ganhou a Aline Bey e... Puxa vida. Eu vou lembrar, daqui a pouco... Maria Fernanda? Não, foi a... Maria Fernanda ganhou conto no Jabuti. Se alguém puxar aí no celular o ano que a Aline Bey ganhou o Prêmio São Paulo, vai ver quem ganhou junto com ela, né? Mas eram 2 mulheres, né? Não. A Verônica Stiger ganhou o conto do Jabuti em 2017. Judá, Cristina Judá. Cristina Judá. Foi a Cristina Judá que ganhou junto com a Aline Bey. Quer dizer, então a gente já teve Prêmio São Paulo de ganhar só mulher, né? Eu acho que... Ganhou São Paulo, se eu não me engano, junto com a filha do Antônio Cano, mas ela é filha. A Laura Escorel. A Laura Escorel. A Laura Escorel é historiadora. Não é a Laura? Não, a Laura é historiadora. Ana Escorel. Ana Escorel. A Laura é historiadora, a Ana é escritora. Eu queria agora falar um pouco da sua obra, né? A gente, quando eu li O Som do Rugido da Onça, eu vi você totalmente identificada com a causa dos povos originários, né? E o quão bonita é a defesa que você faz no livro, o que você traz no romance. Eu acabei de ler o Caminhando com os Mortos. E aí é curioso, porque eu não consegui deixar de fazer, não é uma comparação, mas uma aproximação com Vidas Secas do Graciliano. Em que sentido, né? Se a desgraça trazida por Graciliano no Vidas Secas, e que reduz aquela família a quase nada, é o clima, é a seca, né, que transforma os retirantes em miseráveis. No Caminhando com os Mortos, a desgraça, e aí eu adorei a tua crítica, a crítica que aparece, é
a religião, inclusive é uma coisa assim, que diferença grande tem na passagem do catolicismo, que já era uma desgraça, né, para quando viram evangélicos, que a desgraça fica muito maior, né, e aquela família, né, se dissolve debaixo das ordens de um bispo, praticamente, né? É isso, e de certa maneira é isso que você vê, isso que aparece no Caminhando com os Mortos, é a realidade atual do Nordeste? Eu acho que é a realidade atual do Brasil. Me impressiona muito. Você vai, por exemplo, daqui para Ilhabela, que é um lugar ao qual eu sempre vou, e a quantidade de igreja evangélica que você vê, né, em geral, tanto na beira da estrada quanto dentro, no miolo da cidade, né? E quando eu atravessei o Brasil, eu vim, era um sonho do meu marido, vir de carro de Pernambuco para São Paulo. Eu não queria, eu preferia vir de avião, muito comodamente. Mas ele queria e fomos, né? Ele mandou o carro, a gente foi de avião, ele mandou o carro e a gente voltou. Nunca mais eu faço isso. Não tenho. BR-101 ou 116? 116. E é impressionante como o Brasil, assim, lá de cima até aqui embaixo, está tomado, né? Há alguns anos atrás, eu acho que há quase 18 anos atrás, eu fui de ônibus com uma banda para o Rio de Janeiro. E na volta vim de ônibus também com essa banda e vinha naquilo, né, meio que dormindo, meio que acordando. E eu acho que o ônibus se perdeu dentro do Rio e a gente entrou numa comunidade. E eu abri o olho, assim, estava passando pela comunidade e eu vi o nome de uma igreja. Igreja do Perfume de Jesus, que está no livro, inclusive. Aí eu disse, nossa, que é isso, né? Igreja do Perfume de Jesus. Aí, quando eu cheguei em casa, eu anotei esse nome e deixei guardadinho num caderno. Mas nunca esqueci. Deixei só... Quando eu comecei a escrever o Caminhando com os Mortos, eu lembrei dessa anotação e disse, vou recuperar isso. Será que isso existe mesmo ou será que foi eu que sonhei? Né? Eu estava ali meio dormindo, meio acordado. Será que... Aí eu fui no Google. Sim, existe a Igreja do Perfume de Jesus. E como existe a igreja Jesus é bonito e cheiroso. Existe, não é invenção. É bonito e cheiroso. Como existe... É impressionante. Existe a igreja quadrangular, a terra é redonda. Eu gosto desses. Eu adoro essa porque eles não são negacionistas, né? Eles são quadrangulares, mas a terra é redonda. A bola de neve, que todo mundo conhece, né? A igreja automotiva de Jesus, a igreja do fogo. Tem várias. E é engraçado e é trágico. Né? É trágico porque essa gente está... Ai, desculpa, gente. Eu não quero ser intolerante, mas essa gente está pautando o Senado, essa gente está pautando o... Eles assumiram a política do país, né? Sim, e isso não tem a ver com a fé das pessoas. Eu acho que a fé das pessoas é uma coisa muito, muito preciosa. E essa gente, né,
é uma gente que transforma isso em commodity de uma maneira muito feia, muito asquerosa, né? Então, a minha crítica não é ao sagrado, ao exercício do sagrado que as pessoas, sejam elas mais simples ou mais sofisticadas em seus gostos, que elas estabelecem, mas a essa gente que constrói um templo e vai inventar uma tradição salomônica, sabe, que é só invenção para mercantilizar, exatamente. O que eu acho que é mais interessante que você traz no livro, né? Aquela coisa de que o bispo sabe, né? Eu tenho que montar a minha igreja, construir a minha igreja no interior, não no grande centro, porque é mais fácil eu cooptar os mais humildes, né? Quer dizer, então eu não vou montar de início uma igreja na capital, no grande centro. Eu vou para onde estão os mais humildes, né? Isso é terrível, né? Mas aqui no interior de São Paulo também é um negócio muito sério, muito sério. Em Águas de São Pedro você tem 4.000 habitantes e tem meia dúzia de igrejas evangélicas. Todo mundo é evangélico e todo mundo votou no Bolsonaro, né? Então, além de São Paulo ser reacionário, tem essa coisa da bancada evangélica, né? Que é uma excrescência. O que é uma bancada evangélica, né? Quer dizer, a religião realmente é um Estado laico até a página 10, né? Porque realmente o teu livro aborda bem, porque é um problema sério social e eles exploram os pobres, né? É uma coisa imoral, né? O dízimo dos pobres é pesado. Só uma coisa, não sei se o Ricardo talvez tenha mais uma pergunta. Queria saber se o pessoal do público quiser fazer uma perguntinha, mais 2 minutinhos é a hora de quem quiser fazer uma pergunta. Ricardo. Não, eu quero dizer isso, Micheline. Em tudo que eu li que você escreveu, sempre apareceu para mim não só a efabulação, quer dizer, uma história bem contada, mas principalmente o fato de ser muito bem escrito. Quer dizer, eu acho que não é à toa que você está sendo procurada para dar cursos, para dar oficinas literárias e tudo, porque acho que as pessoas percebem o quanto você escreve bem. E eu queria voltar um pouquinho para o começo, quando você disse que começou com a poesia, né? E agora tem sido muito mais romancista. Eu tenho um amigo, um escritor, muita gente conhece, você deve conhecer também, que é o Marçal Aquino. E em mesa de bar, batendo papo, tudo, o Marçal de Aquino sempre brigou com todo mundo que estava perto, porque ele sempre afirmou: poeta só escreve poesia, né? Se a pessoa escreve outra coisa que não seja poesia, ela não é poeta, ela é escritora. Os poetas só escrevem poesia. Então, não sei nem se você concorda com isso, mas é um pouco... Eu concordo porque eu escrevo poesia infantil e escrevo outros textos também, mas é uma coisa que sempre, quando eu penso assim, eu falei, será que se eu só escrevesse poesia, eu seria melhor poeta? Não sei. É uma coisa que eu sempre me pergunto, a pessoa diz, fulano de tal é poeta, fulano de tal é romancista, fulano de tal é escritor. Isso sempre me causou assim um certo espanto, né? Porque para mim quem escreve é escritor, né? Então eu sou uma escritora que me dedico à poesia, me dedico ao romance. Eu estreiei ano passado no conto. Meu primeiro livro de contos foi o ano passado, porque aquele livro de contos, aquele não vale.
aquele escondido. Aquela seleção com os contos que prestavam. E tenho me dedicado também ao ensaio, né? Tenho música, eu também sou compositora. Então, assim, eu escrevo. Na verdade, eu escrevo todo dia alguma coisa. Nem tudo presta, mas eu escrevo todo dia. E eu queria só voltar um ponto que você falou. E, sim, o Graciliano. O Graciliano tem... ele tem uma permanência muito viva no que eu escrevo. Para mim, são 2 nomes incontornáveis na minha formação, né? Uma formação que é uma formação do século XX, né? Que privilegiou, como a maioria de nós, escritores homens e tal. E isso é inegável, não dá para negar, não dá para dizer, olha, eu fui formada pela Lígia. Não fui. Infelizmente, não fui. Poderia ter sido, mas não fui. Mas a minha formação deve muito ao Graciliano e ao Cabral. Então, quem lê a minha obra vai ver as marcas deles. No Caminhando, sim, muito. E na Trilogia Infernal também. Infância está muito na Trilogia Infernal. Então, como você puxou essa aba... A infância tem até um pouco no Rugido da Onça também, né? Eu acho que você vê um pouco de uma maneira positiva, tá? Eu estou dizendo assim, como os ecos, com aquilo que a literatura comparada faz. A gente como escritor, muitos ecos do que a gente leu, né? A gente não escreve sozinho, né? Pessoal do público, quem gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá. É um público tímido. Vamos lá, ninguém? O público está tímido. Vai lá, dezena. Peraí. Acho que está dando para ouvir. Eu já estou a frase do seu romance. Eu gostaria... Peraí, dezena. É que nós ouvimos muito da sua prosa e do seu romance, e eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua poesia. Como é que ela nasce, como é que ela se constrói, se a base, né? Se a base, eu estou puxando a sardinha para o meu prato. Claro. Se a base da poesia sua também está em João Cabral, está na poesia nordestina, como é que isso se faz? Senta que lá vem a história. Tudo começa, na verdade, com a minha mãe. Minha mãe é uma figura muito... hoje eu acho que ela fazia isso porque era o horário que ela tinha para ler. Isso o quê? Ela lia para mim antes de dormir, né? Só que ela não lia as historinhas infantis. Então, ela tinha um livro do Casimiro de Abreu, um volume bem maltratado, eu não vou lembrar agora o nome, e ela lia esses poemas para mim, do Casimiro, Primaveras. E tinha nesse livro, e eu devia ter uns 5, 6 anos, e tinha um poema assim que eu maluca, né, também, que eu amava muito, que era há uma criança morta, ou no túmulo de uma criança morta. E eu amava esse poema, amava, na hora de dormir. Vai entender. Eu amava muito aquilo. Aí depois ela me apresentou um poema de Castro Alves, que até bem pouco tempo eu sabia, quando eu ainda tinha neurônio. E eu aprendi esse poema. E tem uma coisa da onipotência infantil. Isso eu só vim perceber agora na pandemia. Porque eu pedi para minha mãe, meus filhos entrando na adolescência, em plena pandemia, trancados dentro de casa com 2 pais malucos. E eu disse...
encontra os meus diários de adolescente, porque eu quero ler para os meus filhos. E quando eu fui reler isso, era assim, o sentimento de onipotência. Se o Graciliano escreveu um livro, eu também posso. Se o Cabral fazia poemas, eu também posso. Então, isso 10, 12 anos. Então, eu me achava, sabe? Eu me achava. E vou escrever o meu primeiro poema com 10 anos. E é um poema chamado Cura. Cheio de... eu lembro um pedacinho. Ele diz assim: se vedes que o mal em ti não cura, não te assombres ao ver tal sorte. Então, era... Total. Século XIX. Total, século XIX. Culpa da minha mãe, né? Então, eu cheguei em casa, eu escrevi esse poema a mãe de uma amiga minha que sempre dava carona, levava, buscava. Essa mãe, ela trabalhava no posto do INPS. Eu nunca tinha entrado no INPS. Com 10 anos de idade, eu nunca passava, mas nunca tinha entrado. E quando eu entrei e vi aquela gente pobre, sofrida, muita gente doente, eu sentei e escrevi esse poema. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava muito nervosa porque tinha demorado muito a chegar e ela não sabia o que tinha acontecido. Aí eu expliquei que tinha sido a mãe da colega que tinha passado no trabalho e tal. Eu disse: mas mamãe, eu fiz uma coisa. Aí ela já achou que eu tinha feito coisa errada. Eu disse: não, eu fiz isso aqui. Peguei o caderno e mostrei para ela. Aí minha mãe chorou. Aí eu achei ótimo. Aí eu disse: é por aí a coisa. Aí eu disse: é isso. Aí eu comecei. Ela aprovou. Se ela aprovou, é bom. Então, é isso que eu vou fazer. Então, era assim. Eu escrevi... eu me apaixonava por um menino a cada semana. Isso tudo é coisa do diário. A cada semana tinha um menino diferente que era dono do meu coração, né? O coração balão. Aí eu falava todas as agruras, né, do amor não correspondido. Aí dizia... mas não tem nada, não. Vou escrever um poema. Aí escrevi um poema. E fui escrevendo esses poemas e passei a adolescência e os primeiros anos de jovem adulta escrevendo e guardando. Até o dia que eu disse: para que isso serve? Lembrem que eu morava lá no interior, no sertão pernambucano. Meu pai tinha feito... tinha uma coluna de domingo no Jornal do Comércio, uma coluna dedicada à literatura. A primeira vez que teve uma coluna dedicada à literatura no Jornal do Comércio, em Recife. Meu pai fez a assinatura do Jornal do Comércio para eu ter acesso a essa coluna. Aí eu comecei a ler a coluna e disse: já sei, vou datilografar os meus poemas e vou mandar uma carta para o colunista. E mandei uma carta, eu devia ter uns 20, 21 anos. Senhor fulano de tal, meu nome é Micheline tal, e escrevo poemas. Não sei para que eles servem. Gostaria que, se possível, o senhor lesse e me dissesse, porque se eles não servirem para nada, eu não sei, vou procurar um casamento. Eu sempre fui muito metida engraçada, né? E disse isso para ele. Eu caso. Aí mandei, sei lá, datilografei uns 10, 15 poemas, coloquei num envelope pardo e mandei. Aí passou uma semana, 2, 3 semanas, não tive resposta, porque eu achei que ia ter resposta, tipo, imediata, no outro dia, né? Lógico. Aí eu disse: acho que é melhor começar a procurar um casamento. Até o dia que chegou o Jornal do Comércio, a assinatura chegava 11h30 da noite do sábado. Eu ficava de ouvido em pé
para ver quando o jornaleiro passava e jogava o jornal no jardim. E isso quando eu não estava na balada, né, com os amigos. Aí, quando eu estava na balada, eu chegava e já pegava o jornal. Quando eu estava em casa, eu ficava lá de orelhão, esperando. Aí, caiu. Aí, meus pais moravam no sobrado, desci a escadaria, fui lá pegar o jornal. Já fui abrindo o jornal, sem expectativa nenhuma. Quando eu abri o jornal, tinha um poema meu publicado. Aí eu dei um grito tão grande que o coitado do meu pai quase infartou e ele veio descendo o sobrado. O que foi? O que foi? O que foi? Achou que era um ladrão, um ataque, porque eu acordei a rua inteira com o meu berro, porque eu não esperava, assim, era uma coisa assim. Eu não tinha enviado pensando que seria publicado. Eu tinha enviado pensando que ele poderia me dar uma orientação, dissesse, olha, você ainda está muito verde, exercite mais, tal. E ele foi e publicou. Então, assim, para mim, tipo, eu ganhei o Oscar. Então, fui assim. Esse talvez tenha sido um prêmio mais importante do que o Prêmio São Paulo. Eu tenho uma história ótima do Portugal Telecom. Prêmio Portugal Telecom, né? A fina flor da literatura brasileira, homens, né? 9 homens, o Assis Brasil, o Chico Buarque, o Augusto estava concorrendo, o Manuel de Barros e eu lá de enxerida. Aí tinha a festa muito chique, na Sala São... A festa era uma delícia, era lá no consulado português, né? Não, na Sala São Paulo. Nesse ano foi na Sala São Paulo. Foi na Sala São Paulo, né? E eu recém-chegada a São Paulo, fazia poucos meses, fazia um ano, ia fazer um ano que eu estava morando em São Paulo. Então eu fui totalmente Cinderela, né? Para o evento, o Prêmio São Paulo, fiz cabelo, unha, vestido novo, tal. Aí começaram a circular várias taças de Moët Chandon. E Moët Chandon e eu... Bom, termino a noite comendo as rosas do evento. Eu nunca tive uma ressaca tão desgraçada. É tanto que eu parei de beber aí. Nunca mais eu bebi, porque foi a ressaca mais desgraçada que eu tive. Porque eu tenho muita certeza que não foi o champanhe, foi o agrotóxico. O agrotóxico. Muita certeza. Você quer fazer uma pergunta? Você pode vir. Aí a gente vai fazer a pergunta dele e vai encerrar. Mas, para responder, é assim que começa. Eu continuo escrevendo poesia e ano que vem vai ser lançado uma reedição pela Fósforo, desde o primeiro, que é o Geografia Íntima do Deserto, até um livrinho inédito que se chama Vestidos Vazios. Os 2 livros que estão na editora Martelo, que é de Goiás, eu deixei na Martelo porque são exemplares muito bonitos, assim, e eu preferi que eles ficassem lá. Mas vai ter, sei lá, uns 5, 6 livros nessa publicação da Fósforo. Tenho 2 livros de poesia inéditos, mas esses ainda vai demorar um pouquinho até ser publicado. Ô, Micheline. Oi. Oi. Faz uns meses eu me acordei, abri a internet e fiquei assim meio pasmado quando eu li alguma coisa que você botou descrevendo um sonho que você tinha. E eu apareci dentro do sonho. E a gente não falamos sobre isso ainda, mas
Eu tenho a interpretação que este sonho estava dizendo para você que você tem que escrever o livro sobre as famílias de samba de coco em Arco Verde, que faz 2 décadas a gente de vez em quando falamos sobre esta possibilidade. Eu não lembro os detalhes do sonho, mas eu acho que foi isso. E queria saber o que é que você acha sobre esta possibilidade um dia de fazer isso. Daniel é meu amigo e a gente se conhece, sei lá, acho que há uns 20 anos, né, ou mais. E ele pesquisa música e cultura brasileira, e a gente se conheceu no contexto de uma pesquisa que eu estava fazendo, que é sobre o samba de coco de Arco Verde, né, que acabou virando um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação que eu fiz. É um ensaio histórico, antropológico e humano, talvez, né, sobre o surgimento do samba de coco nessa região do sertão. E eu tenho esse trabalho pronto e eu já tentei, eu já reli ele e eu acho ele muito ingênuo, né? Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos quando escrevi, e todas as vezes que eu leio e releio ele, eu acho muito ruim. Não estava pensando em publicar aquilo. Sim. É que eu imagino assim um romance sim, que borda de certa forma quem sabe? Aquela história. Quem sabe? É possível, é uma ideia. Obrigado. Quer encerrar, Ricardo? Vamos. Então, pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa quinta literária. Vamos aplaudir a Micheline? Eu aplaudo vocês também. Muito obrigado. Obrigada. Então é isso. Nos vemos aqui no dia... Peraí? Na última quinta-feira, no dia 28 de setembro, com Rafael Galo. Obrigado, boa noite a todos que vieram. Obrigado.